Estamos voltando para o nosso Papo Arretado, hoje batendo um papo com Cristina, que está contando um pouco da sua história como empreendedora. Mas antes, quero saber se você quer ficar bonito e elegante igual a Beto Chaves. Quer? Passa na loja Zerreiro, qualquer loja, qualquer shopping de João Pessoa tem, Manaíra Shop, Shop Tambiá, Shop Sul e no Shop Sebrae. E veja como eu estou elegante, bonito, basta se vestir herreiro que você vai ficar dessa forma. Tô bonito? Tá muito elegante. Pelo menos minha esposa e minhas filhas dizem que eu tô lindo sempre. Mas tá assim. Cristina, qual foi o período que você começou a construir? Você ainda estava na faculdade? Eu fiz o último período de Direito, construindo. Não sei como é que eu consegui finalizar o curso e fazer uma monografia e passar no curso. Eu terminei há 1 ano e meio atrás, o curso de Direito. Então, na realidade, nesse período, eu fiz comunicação e fiz Direito, né? Só que chegou um momento de aquela história da oportunidade de negócio, que foi há uns 4, 5 anos atrás, começou esse boom imobiliário. E teve a oportunidade de construir casas e depois prédiozinhos pequenos, de terra e primeiro andar, para Minha Casa Minha Vida. E eu fui para a área no Valentina, comprei uns terrenos e comecei a construir. Teve um amigo da família que me ajudou, apresentou um mestre de obra. Porque você, na verdade, não conhecia nada daquela área. Não, eu apenas fazia reforma em casa, né? Mas surgiu a oportunidade, é nisso aqui que eu preciso trabalhar, né? Ter minha sobrevivência e vencer. Então, eu fui em busca de construir e fiz. E a experiência? Eu acho assim, tudo que você realiza é gratificante. Hoje eu vejo que o que eu consegui fazer só porque eu dava conta, eu comprava da pedra, né, do terreno, a pedra, a receber o pagamento na Caixa Econômica. Então, é um universo muito grande de ações. E eu, assim, me surpreendo hoje que eu consegui, né, concretizei. Só que quando chegou em janeiro, agora, desse ano, eu me vi numa situação que eu finalizei o último prédio, certo? Na meta do ano passado, vendi os imóveis e iria ter que partir ou para continuar, comprar terreno, começar a construir novamente, ou ver o que eu queria fazer. E o mercado? Aí o mercado tinha dado uma mudada. Primeiro, assim, os terrenos aumentaram muito, a demanda, a questão dos planos de governo também, e é uma dificuldade muito grande a questão da burocracia, e para mim estava muito pesado. E aí eu vi na área de serviço, que a gente tem essa visão que no mundo moderno a área de serviço é uma área que necessita existir, porque as pessoas precisam, né, para facilitar a vida. Numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, a gente fez pesquisa. Vitor, que é meu marido hoje. E você já viajou para os Estados Unidos para buscar algo ou só a Não, passeio? eu fui a passeio, mas como bom empreendedor, a gente está sempre olhando o que tem, né? E a luzinha... E como o Vitor também é uma pessoa muito empreendedora, a gente fez umas visitas e começou a conversar sobre a possibilidade de abrir um self-storage. Porque aí fizemos uma pesquisa de mercado. E você já conhecia esse tipo de serviço? Não. Que a gente vai falar muito dele ainda hoje. Não, eu conheci realmente através de Vitor e através dessa viagem o ano passado eu estava construindo ainda. Quando eu conheci, eu estava construindo. Quando em janeiro eu tive essa parada para pensar, né? Que eu acho que a vida você tem que às vezes dar uma parada e olhar. Pensamos, eu disse, aquele negócio lá seria uma coisa interessante, porque hoje João Pessoa já é uma cidade que já necessita de um serviço como esse, né? Certo. Me fala um pouco mais desse serviço, porque muita gente que está em casa nos assistindo está curioso em saber mais detalhes. Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo, mas queria que você falasse um pouco. O serviço é um serviço assim super dinâmico e fácil, né? Hoje você chega, você necessita de um espaço para guardar objetos que você tem em casa. Muita gente tem, às vezes, a área de serviço totalmente tomada de objetos, de coisas que você não quer se desfazer, mas que também não faz parte do seu dia a dia de dentro de casa. Se minha esposa assistir, quando ela assistir esse programa, ela vai querer vir aqui, porque o tanto de troço que eu tenho na área da educação, toda ela briga comigo. A minha primeira cliente que iniciou, ela vinha aqui quando eu estava construindo. E ela sonhou com a possibilidade de ver a área de serviço dela livre das coisas que o marido guarda e a varanda. Ela foi minha primeira cliente. Quando eu
fiquei pronta aqui, o guarda-bem ficou pronto. A primeira pessoa que veio foi ela, e ela tá aqui e vai ficar porque ela disse que é a felicidade da vida dela, porque ela tirou de dentro de casa todas as coisas que não poderia se desfazer, mas que também estava incomodava. Então, para essa necessidade, tem a necessidade de pessoas que estão em trânsito. Um exemplo, às vezes você vai fazer um doutorado, um mestrado fora, que tem o seu apartamento, sua vida, com mobília, com eletrodomésticos e tudo. O seu apartamento pode ser próprio e você desocupar e alugar e ter uma renda, porque aqui você vai ter um custo mais baixo que deixar um imóvel lá parado, né? Ou você está vindo de uma outra cidade com uma mudança e você está chegando num apartamento novo, na casa nova. Como eu tive clientes já, depois que eu abri, chegando de São Paulo e que deixou aqui durante um mês uma parte da mudança e foi fazendo a triagem do que ele realmente iria colocar no apartamento dele daqui e o que ele iria, de repente, se desfazer. E ainda continuou mantendo um espaço menor. Eu tenho aqui vários espaços. Tem também para a empresa, a questão de arquivo morto de empresa. Você não pode se desfazer de documentos importantes, né? Você tem 5 anos, tem documentos que são 30 anos. Então imagina o espaço que você ocupa na sua empresa. Em vez de você otimizar para atendimento, para sua atividade, você está ocupando para guardar documento, papel. Você pode guardar aqui. Eu tenho vários espaços. O espaço é com porta de rolar. Você guarda com seu cadeado. Só quem tem acesso é a própria pessoa, certo? Você tem o seu cadeado, a sua chave. Nós temos monitoramento, tem a parte de segurança, 24 horas. E a pessoa pode entrar em qualquer horário? Horário comercial, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da noite, né, da tarde. E no sábado, das 8 à 1 da tarde. Ele vem, tem o acesso para ele, né? Tem um código de acesso e ele vai nos seus objetos, no seu box, mexe, tira, leva, traz. E você como grande empreendedora, achou também outra oportunidade para agregar um outro serviço. Um outro serviço. Você não para. Então eu vou iniciar o self-storage. Nós construímos, fizemos o plano. Hoje, Cristina, o papo tá tão bom que é nome difícil, né? Cristina Raime, Self-Storage e escritórios virtuais, né? Guarde bem a empresa. Hoje o programa tá chique, viu? Não, e aí eu agreguei a parte de escritórios virtuais, que funciona. Isso é uma tendência mundial. Então, hoje você pode abrir na área de prestação de serviço, profissionais liberais. Você pode abrir seu endereço fiscal aqui. Você tem uma caixa postal onde a sua correspondência chega, é recebida pela secretária. Manda mensagem avisando que tem correspondência para você, certo? Você tem um ambiente de internet compartilhada, tem sala de reunião se você necessitar marcar uma reunião com o cliente, com o que for, você paga por turno, por hora, por dia. E que o cliente fazendo pacote também tem direito ao... Também existe os pacotes, né? E o serviço, assim, eu comecei agora em janeiro e já estou tendo uma boa procura, porque a necessidade hoje, Beto é um dos primeiros clientes aqui, né, que chegou por essa... E eu vou falar um pouco, dar um testemunho, que assim, a gente reduz muito nossos custos, porque a gente tem um custo fixo com o escritório muito alto, e eu uso hoje muito pouco o escritório, porque eu viajo muito, passo muito tempo viajando, passo tempo gravando, passo tempo visitando clientes. Então assim, se você tem um escritório que usa pouco, vem aqui, porque com certeza você vai reduzir muito seu custo. E a praticidade, né? Eu não me preocupo mais com limpeza de sala, eu não me preocupo mais com conta de energia para pagar, não me preocupo mais com nada. Eu chego e tá tudo organizadozinho, café, água, não tem melhor. Eu sou Marcelo, eu tenho um guia, o guia que tem, a gente não tem um escritório fixo também, né? E assim, eu vi essa oportunidade como escritório virtual, até pela economia que a gente faz, isso é importantíssimo, né? A gente que está na rua direto, sempre parando, procurando um lugar para ter um acesso à internet, para poder trabalhar, para fazer, digitar um texto, para ter uma reunião, um lugar mais aconchegante. Então, assim,
esse negócio veio para mim, caiu com uma mão na roda, era exatamente o que eu estava precisando, na hora que eu estava precisando. E eu conheci de uma forma até meio inusitada. Eu passei aqui na frente de bicicleta num dia e parei para perguntar sobre o self-storage e descobri que tinha também esse... Verdade, e facilita, você vai se preocupar com a sua atividade e não com a organização de um escritório que você não tem necessidade de ter fisicamente, né? Isso surgiu também porque quando eu estava construindo, que minha construtora era pequenininha, o último lugar que eu ia era no escritório, porque o meu local não dava tempo, eu tinha que estar na obra. E eu tinha que ter uma sala comercial montada, porque senão eu não tinha meu CNPJ. E aí você tem um custo alto, sem necessidade. Tanta necessidade, que é um grande erro que acontece no Brasil. Para a pessoa ter uma empresa, tem que ter um local fixo. Isso. Então... E também aquelas pessoas que buscaram trabalhar em casa, que também tem um lado que não é muito confortável, porque você mistura muito o dia a dia de casa. Você tem filho, tem o dia a dia da casa, que às vezes você sai e não entra num ritmo. E aqui você vai estar tendo o sistema que você vem a hora que necessitar, está aqui à disposição, toda uma estrutura, né? E você não precisa estar se preocupando em pagar a conta do escritório, em pagar secretária, em ter uma pessoa para atender seus recados, né? Porque o telefone, você pode dispor do telefone e receber mensagens, receber telefonemas, repassar a ligação para você, entendeu? É super moderno. É. E eu quero conhecer, a gente vai para o intervalo, voltamos já já, conhecendo um pouco mais da Guardbem.